Quanta emoção neste curto lapso de tempo! Onde achar agora sua antiga alma colegial e a despreocupação com que outrora pousara o olhar nas longínquas montanhas, que fecham o horizonte, azuladas idealmente pela distância? Kurt entrara imperiosamente na sua vida, e, não obstante as apreensões que agora lhe causava, não trocaria por nenhum tesouro a felicidade que um dia conhecera quando ele lhe confessara seu amor. Apesar da revolta de sua dignidade ofendida, apesar das dificuldades que impossibilitavam quase a realização do seu sonho, apesar dos obstáculos que os separavam, algo de íntimo aconselhava a esperar. Eu amo. Ele prefere-me a tudo. Venceremos. Murmurou Nora, pondo as mãos, como para jurar, e, malgrado seu, o período encantado do seu encontro e da sua intimidade com Kurt ressuscitou-lhe na mente. Como fora delicioso e como fora rápido. Lembrou-se da primeira vez em que o vira, depois de longos anos de separação, da emoção que lhe embargara quase as palavras, quando o pai dela lhe o apresentara, e da alegria profunda que a invadira, quando percebera que esta emoção era partilhada. Como o achara belo, e com que louco receio consultara, à noite, o espelho, para saber se ele poderia realmente tê-la achado bonita. Depois, as horas de camaradagem, as leituras dos dois, o susto de o não ver chegar todos os dias a certa hora, e o grande medo que ela lhe metia de propósito, dizendo-lhe que sentia uma vocação religiosa. Nora sorriu, quase insensivelmente, um sorriso comovido e brejeiro, que se esvaía num suspiro de saudade, ao recordar a cena do piquenique e a cena de ciúme, de legítimo ciúme, que de Gental lhe fizera no dia seguinte por ter aceitado o braço de Ludwig Tauber. Aquele pobre Ludwig! Com que risonha perversidade, e com que graça também, lhe ridicularizava Kurt as maneiras um tanto pretensiosas. Nora não podia conter o riso, o que lhe valia sempre uma disfarçada reprimendazinha de Emília. Mas não era somente o lado divertido das suas relações com Kurt que lhe vinha à memória. Era a lenta progressão do afeto que fora uma inofensiva amizade de infância, desse afeto que ambos haviam muito tempo escondido no fundo do coração, e que um belo dia irrompera forte, dominador, irresistível, numa confissão, cuja lembrança fazia ainda nesse momento turvarem-se de lágrimas felizes os seus grandes olhos sonhadores. Como se recordava! Com que nitidez ressurgiam as mínimas circunstâncias, e ressaltavam os mais insignificantes pormenores. Era uma noite de festa, devia acompanhar a madrasta ao concerto, e, para vestir-se, saiu da sala antes da chegada de Kurt. A toilette não lhe levou muito tempo, descendo antes de Emília, cujos preparos eram sempre extremamente demorados, mas, antes de entrar na sala, mirou-se um instante ao espelho do hall e, com uma vaidade que a fazia corar ainda agora, achou-se bonita. Trazia um leve vestido de gaze rosa ligeira, sobre outro transparente, de seda de uma cor mais viva, uma grande túnica de renda antiga, de uma delicada cor creme, como amarelecida pelo tempo, recobria essa gaze, fazendo esmaecer todo esse rosicler numa nuance sutil de um rosado mácio de concha ou pétala de flor. O pescoço ressaltava sem colar e muito branco, sustentando a pequena cabeça, nobre e fina, mas enobrecida ainda pela graça de um penteado grego. Duas rosas quase vermelhas punham uma nota viva, uma nota espanhola, na negrura ondeada dos cabelos. Foi calçando as luvas, sorrindo a agitar de leve a cabeça para fazer brilhar os rubis que lhe pendiam das orelhas, que entrou no salão, sem se lembrar. Oh! Sem se lembrar sequer que de Gental estivesse ali. E Kurt estava lá. Ao vê-la, ergueu-se de chofre, fitando-a com uma expressão de surpresa intensa, como quem fita a inesperada aparição de um sonho de beleza, de um sonho de arte, de cuja realidade sempre duvidou, conquanto intimamente anelasse por ele todo o dia. E Nora compreendeu que devia, com efeito, estar numa hora de rara e excepcional formosura, ante a admiração sem limites que se refletira nos negros olhos leais de seu amigo de infância. Compreendeu que ele era dela para sempre, que o tinha cativo de sua radiosa mocidade,
mais seguramente do que se o tivesse ligado com todos os juramentos do mundo. Quando ele lhe disse, quando ele lhe repetiu que a amava acima de tudo na vida, que a amara sempre desde Genebra e que sem ela não podia compreender a existência, não se sentiu com forças para resistir ao apelo frenético dessa adoração, confessou a Kurt, dando-lhe a sorrir uma das rosas vermelhas do penteado, que lhe queria também, tanto, que os seus lábios recuaram ante a ousadia da confissão, deixando aos olhos o trabalho de acabarem a perturbadora confidência. Kurt, então, inclinando-se sobre as mãos, que apertava nas suas, beijou-as uma após outra com infinita delicadeza, como se beijasse as mãos bentas de uma frágil imagem de pedra ou de gesso, pedindo-lhe que lhe permitisse falar a Alfredo, e que não fosse aquela noite ao concerto. Sim, que não fosse, que renunciasse por amor dele a essa festa, pois não queria que nenhum outro olhar masculino pudesse conservar na retina a recordação de sua beleza, dessa beleza, cuja irradiação lhe arrancara dos lábios a revelação do seu grande amor. E Nora consentiu em não ir, renunciou sem sacrifício aos sucessos dessa noite de triunfo, afrontou serenamente a irritação da madrasta, cuja contrariedade diante desse inexplicável capricho fora violenta e expansiva, e ficou só na sala florida, inutilmente linda na pompa festiva de sua toilette de baile, mas tão feliz, tão magnificamente recompensada desta fictícia solidão pela inexplicável alegria que transparecia na móvel fisionomia do seu noivo. E queriam que ela sacrificasse o prazer sem igual de fazer o feliz Kurt, sob o pretexto imbecil de que insuperáveis obstáculos os separavam. Primeiramente, não há obstáculos insuperáveis. Em segundo lugar, se os houvesse, eram ambos bastante jovens, bastante sérios, bastante fortes para vencer estes obstáculos, ou, pelo menos, para esperar que desaparecessem com o tempo. Ela não podia renunciar a Kurt. E, no entanto, fora ela a primeira a desfazer, com uma penada, esse belo sonho de felicidade de união que ambos tinham arquitetado. Os olhos de Nora marejaram-se outra vez de lágrimas, e escondeu o rosto entre as mãos, como para esconder a crispação de sofrimento que lhe alterou um instante a linha pura da boca, e as palavras de seu pai, essas palavras que tinham indelevelmente gravadas na memória, essas palavras que haviam determinado a sua recusa ao pedido oficial de Kurt, soaram-lhe de novo aos ouvidos. Minha filha, dissera-lhe Karsten, com uma severidade que ela nunca lhe conhecera. Faze o que quiseres. Fica certa, porém, de que não há ninguém que não nos suponha culpados de ter captado a confiança do conde para lhe darmos o título. A diferença de posição social entre vocês é tal, que todos te censurarão de ter querido abusar da inexperiência e da paixão desse rapaz, para entrar num meio e conquistar um nome que, não obstante a tua fortuna e os teus dotes físicos, jamais poderias ambicionar. O conde mesmo, quando passar esse período de exaltação, será o primeiro a censurar-te. Oh! Essa ideia, essa intolerável ideia de que Kurt a pudesse supor capaz de lhe ter correspondido só pela ambição de seu título. A alma intransigente de Nora revoltava-se contra essa suspeita e com toda a violência de um caráter cujo sinal distintivo era a lealdade, e fora esta revolta indignada que a levara a escrever à Kurt a carta de rompimento e a obrigar a pedir ao pai que respondesse negativamente ao pedido oficial. A afeição, porém, que dedicava ao amigo de infância era demasiado sincera e viva para que a sua estadia em Bonn, depois da resolução fatal, não se lhe tornasse logo insuportável. Com a exageração própria da verdadeira mocidade, julgava terminada a sua vida, e a permanência nesses sítios onde fora tão feliz e onde sonhara sê-lo ainda mais, tornou-se-lhe tão dolorosa, que suplicou ao pai para partir imediatamente, por entre ela e o seu amor impossível a imensa barreira do oceano, deixá-la ir conhecer a família da mãe nessa distante América, onde tudo seria novo para ela. E lá esperar que o tempo apagasse do coração e da memória de Kurt a sua triste lembrança. Alfredo Karsten, a quem muito impressionava a desfiguração e a exaltação em que havia, concordou com ela, achando que realmente nada seria mais vantajoso nas circunstâncias atuais do que retirar-se,
E nada concorreria também mais para evitar as maledicências de Bonas cerca desse casamento frustrado. Como homem prático e experiente, quis todavia evitar qualquer resolução precipitada, e sem contrariar a filha, com muito jeito e mais diplomacia, insinuou-lhe a ideia de ir, antes da viagem, fazer uma visita à Madre Sibila, e aí, no sossego e na solidão do convento, refletir maduramente sobre o partido melhor a tomar. Nada podia ser mais agradável à donzela do que a perspectiva de reconfiar ao espírito esclarecido desta grande amiga, as tristezas e as desilusões de seu coração magoado. Partiu, pois, quase com satisfação para Bruxelas, e o acolhimento a um tempo afetuoso e risonho da superiora foi-lhe de uma doçura indizível. Nora, sequiosa como se achava de confidência, abriu a Madre Sibila o íntimo de sua alma, disse-lhe tudo. Chorou no seu regaço, e ouvindo-lhe os conselhos com a docilidade resignada de uma criança a que alguém maldosamente tirou o predileto brinquedo. A vida desfizera-lhe o sonho, agora que o excesso da primeira dor se amortecia ante a seriedade com que Madre Sibila encarava os fatos. A impossibilidade do seu casamento com Kurt aparecia-lhe pela primeira vez, na sua fria e dolorosa realidade. Lá, em Bonn, nessa encantadora margem do Reno, onde a primavera tem o esplendor de uma mágica ou de uma fantasia de poeta, achara tudo fácil e tudo possível, ouvindo falar a Kurt, sugestionada pela convicção de sua voz, pelo ardor de seu olhar e pela sedução de sua presença. Que importava a um amor, como o deles, o irrisório obstáculo de um nome? Dizia-se então que era um abismo. Pois transporiam ambos esse abismo. Estavam dispostos a transpô-lo com o sorriso da confiança nos lábios e clarão da esperança no coração. Mas ali, sob o olhar grave de sua velha amiga e abraços principalmente com a dura realidade, compreendeu a inutilidade de uma indignação e aceitou firmemente este estado de coisas, conquanto o peito lhe palpitasse de desesperado sofrimento. Madre Sibila aprovou muito a viagem à América, pelo seu afeto para com a discípula. Sofria também ao ver quão fundamente nefasto o contacto com o mundo perturbara a alma querida de sua filha de predileção, e a separação parecia-lhe o meio mais seguro de acabar de vez com esse amor, ao qual a mocidade dos dois heróis dava certas probabilidades de pouca duração. Escreveu a Alfredo Karsten, informando da resolução definitiva da filha e pedindo-lhe ao mesmo tempo informações sobre a passagem e a pessoa encarregada de acompanhar Nora a Nova York. O diretor, que afinal de contas se opunha a esta longa viagem, respondeu adiando seu consentimento para depois de lhe cuidar da casa de Bonn e de fixado o novo itinerário da companhia, e foi este adiamento que, prolongando a estadia da donzela no convento, motivou imprevistamente o seu encontro com Degental. Se Alfredo tivesse dito que sim um dia antes, ela ter-se-ia afastado de Kurt para sempre. Nora deu um lento suspiro e, descobrindo o rosto, pôs as mãos diante do peito, como para uma prece. Seus olhos fixaram, mas sem o ver, o fundo anilado do horizonte, e um sorriso de gratidão assomou-lhe vagamente aos lábios. E efetivamente, ela não podia deixar de considerar como uma proteção especial da providência o adiamento e sobretudo o encontro, esse encontro maravilhoso, que vitoriosamente os reunia de novo, a despeito de sua resolução e da oposição evidente do pai e da condessa. Deus destinava-os certamente um para o outro, não havia que admitir dúvidas. E, note-se bem que os fatos começavam mesmo a parecer-lhe sobre outros prismas, agora que tornava a ver Kurt, que lhe ouvia a triste exprobração, que lhe presenciava a aflição e lhe experimentava o afeto ante a atitude nada amável da condessa. Estava decidida a sacrificar a sua própria felicidade à de Kurt, desde que, porém, este sacrifício era inútil, e que sacrificando-se sacrificava também a ele, não via já razões para renunciar voluntariamente a essa felicidade mútua, só em virtude de preconceitos absurdos. A queixa de Kurt, tão natural e tão sentida ao mesmo tempo, voltava-lhe ao ouvido. É tão fraco e mesquinho o seu amor, que não resiste ao combate da primeira dificuldade. Quanta exprobração e que dolorosa admiração nessas singelas palavras. E como ele tinha razão. Como fora Nora covarde ante a oposição,
Com que facilidade admitia a hipótese de separar-se dele para sempre, com que fraqueza, com que falta de confiança o julgara capaz de um juízo temerário a seu respeito. Deixara-se logo vencer pelo orgulho tolo de não querer passar por ambiciosa aos olhos dele, esquecendo que este orgulho, cuja precipitação motivara o rompimento, ia fazê-la passar por inconstante, ia fazer talvez que Kurt duvidasse de seu grande afeto. Pobre e querido Kurt. Nem sequer um segundo duvidara dela, e, forte nessa alentadora certeza, encetava sem temor a luta, enquanto Nora abandonara Alyssa antes mesmo de começar o combate. Na realidade, que fraco, que mesquinho amor. Kurt tinha o direito de desprezá-la, tinha o direito de não acreditar mais na firmeza de suas promessas. Teria verdadeiramente contribuído para a felicidade de Kurt, cedendo sem detença aos desejos do pai? A esta atormentadora pergunta revia como resposta a aflição profunda que imprimira um cunho de tão estranha gravidade no rosto ainda pueril de seu amigo de infância. Como fizera sofrer! E com que remorso, com que apaixonado remorso, repreendia-se agora de não lhe ter dito mais uma vez que o amava para sempre e que estava pronta a arrostar por ele todas as dificuldades, todas as contrariedades. Meu Deus! Soluçou baixinho, erguendo para o crucifixo negro da parede, os seus olhos úmidos de lágrimas de um amor humano. Inspirai-me neste transe difícil. Devo eu fugir de Kurt, renunciar com resignação à felicidade que me promete o seu amor, ou combater a seu lado, combater contra tudo e contra todos pela vitória do amor que me domina, malgrado meu, e que para Kurt me arrasta e me inclina cada vez mais. Escondendo de novo o rosto nas mãos, debruçada no parapeito da janela, ante este horizonte familiar, onde as sombras do crepúsculo desciam lentas e cautelosamente, como se temessem empanar com a sombra o brilho festivo do dia agonizante, à mesma hora em que meses antes Madre Sibila mandara chamar para lhe anunciar a sua saída do colégio, Nora, que inevitável lei do amor venceu, afinal, pôs-se a chorar baixinho, com a infinita desolação das crianças cientes de sua impotência, num desfalecimento completo de toda a energia que a fizera outrora desafiar o mundo, num desânimo pungente que era a confissão implícita de sua derrota perante essa grande ensinadora de orgulhos, essa implacável destruidora de sonhos que é a vida. O olhar iluminado do Cristo de prata caiu sobre ela, e talvez diante da graça sofredora dessa jovem criatura desarmada e fraca, diante da súplica inconsciente dessa donzela que pelo amor sofria uma dor de mulher, ele, que por amor padecerem tanto na terra ingrata, sentiu-se comovido, e, para arrancá-la desse desespero, fez intervir um agente externo. Já 2 ou 3 vezes haviam batido à porta de Nora, oferecendo serviços ou indagando se precisava de alguma coisa. Sabendo, porém, que não podia ser Madre Sibila, impedida na cela, pela multiplicidade de seus negócios, a menina dispensou-se de responder, abismando-se com amargo prazer na tristeza de suas tumultuosas reflexões. O bater, porém, era agora insistente. A tímida voz de irmã Gisela veio reforçar esse chamamento. Menina, abra, trago-lhe uma carta. É urgente. Dizia a voz no tom de súplica que lhe era habitual. Uma carta. Nora estremeceu dos pés à cabeça, erguendo-se bruscamente, por um movimento instintivo enxugou os olhos, abrindo depois resolutamente a porta. Irmã Gisela entregou-lhe um envelope, no reverso do qual se destacava uma coroa de conde, e Nora, que um súbito receio fez estacar com a mão sobre o trinco, fingindo desconhecer esse papel que, ela tinha certeza, vinha da parte da mãe de Kurt, pôs-se a fazer 1000 conjecturas acerca do conteúdo dessa carta que ela, sem o confessar a si mesma, estava com um medo pueril de abrir. O pressentimento de Nora não a enganava, a carta era efetivamente da condessa. Natureza essencialmente ativa, a mãe de Kurt era um desses seres enérgicos que, sob uma aparência de extrema reserva, escondem uma vontade de ferro, que nenhum acontecimento, que nenhuma contrariedade conseguem jamais completamente vergar. A aflição neles só encontra alienativo na ação, numa ação pronta e resoluta,
que seja ou que pelo menos lhe pareça eficaz. Quando a condessa se viu só no quarto do hotel, depois das violentas e contraditórias emoções que a haviam agitado no locutório do colégio, não caiu, como qualquer outra teria feito no seu lugar, na puerilidade de uma crise de lágrimas ou na fraqueza maior ainda de um acesso de cólera, pôs-se a refletir friamente sobre a situação. Era indubitável a indignação de Kurt à sua formal decisão de levar avante esse extravagante projeto de casamento, não obstante a oposição desesperada da condessa, não obstante a polida recusa de Alfredo Karsten. Pela primeira vez o filho, até então escravo submisso de todas as suas vontades, se mostrava senhor de si, capaz de decisões próprias e resolvido a passar todos os obstáculos para a realização de um desejo, no qual não entrara a colaboração da vontade materna. Era forçada a reconhecer que, apesar do longo hábito de obediência, apesar de seu sentimentalismo de infante gaté, Kurt se revelara de uma fibra muito superior ao que ela esperava dele. Era inútil, pois, tentar convencê-lo, com a tenacidade própria dos apaixonados e dos caprichosos. Toda tentativa para fazê-lo desistir do seu projeto teria como resultado confirmá-lo ainda mais em suas absurdas resoluções. A ida ao Hotel Peloux, depois das cenas do colégio, era a prova evidente de sua rebeldia e do pouco peso que sobre ele tinham, tanto a atitude como as severas palavras de sua mãe. A condessa compreendeu que o melhor meio de o vencer era abandoná-lo às suas próprias inspirações e dirigir as suas baterias para outro ponto. Lembrou-se imediatamente de Nora. Era inegável que fora de uma dignidade de fidalga, tanto no seu porte como nas suas respostas, e era inegável também que, se queria bem a Kurt, fizera o possível para escondê-lo. Esse pudor de um sentimento, que ela sabia não ser aprovado por todos, agradara, malgrado seu, ao orgulho da condessa, à beleza de Nora, à graça palpitante dessa mocidade em flor, que um dote de americana aureolava com o esplendor de milionária, impressionara também, conquanto ela não quisesse deixar transparecer, e desde que Madre Sibila afirmava a absoluta lealdade do caráter dessa menina, desde que o filho e o preceptor lhe juravam a inteira nobreza de coração e a pureza de intenções daquela supunha uma intrigante e uma ambiciosa, ela faria um apelo a essa nobreza, a essa lealdade, a esse coração. Se era verdade que Nora mesma renunciara a ser esposa de Kurt, certamente não hesitaria em afastar-se dele e procurar com a condessa um meio de convencer o rapaz da inutilidade de suas insistências. Se ela tivesse apenas obedecido à sugestão paterna, contando com o futuro para realizar o seu sonho, a condessa o veria logo. Em todo caso, urgia tomar uma decisão, e esta decisão consistia em atacar o ponto mais fraco, quer dizer, em escrever a Nora. E, sem vacilar, a condessa, com a sua habitual rapidez de execução, dirigiu à filha de Helena Karsten a carta que a menina relia agora pela terceira vez, com as faces ardendo em uma incontida emoção. Depois de alguns cumprimentos preliminares e de uma exposição clara e concisa das razões que a faziam opor-se ao casamento, a condessa terminava da seguinte hábil maneira: Não me queira roubar o filho, Miss Karsten. Não se interponha entre ele e mim, que de qualquer maneira isso lhe seria prejudicial. Se, por um acaso, que eu não receio, Kurt, desprezando a minha autoridade, persistisse em contrair um casamento tão contrário à sua posição e ao seu nome, a menina teria o eterno remorso de separar dois entes que até então unicamente se queriam. Quando passado este primeiro ímpeto de paixão, porque a paixão passa, como tudo mais, meu filho chegasse a compreender a diferença das respectivas posições sociais, seria o primeiro a censurá-la por ter se aproveitado um momento de exaltação sentimental para entrar no meio e herdar um título que o seu nascimento e a profissão de seu pai jamais lhe permitirão. Dizia-me que é boa e generosa, que é desinteressada e sobretudo que quer muito bem a meu filho, pois bem, é em nome deste afeto que lhe venho lealmente pedir um sacrifício. De amor, senão de amor próprio. Nós, as mulheres, somos capazes de imensos sacrifícios para o bem daqueles que amamos. Dê-me uma medida do seu amor, sacrificando o triunfo de seu casamento com o conde e a felicidade de meu filho.
Só quando Kurt ouvir dos seus lábios que já não ama, que voluntariamente lhe devolve a palavra dada, é que o se considerará desligado perante a própria consciência. Diga, pois, essa palavra, Miss Karsten, diga-a, corajosamente, pois eu não pretendo ocultar-lhe que Kurt há de provavelmente sofrer com isso. Este sofrimento, porém, o tempo se encarregará de o dissipar. A menina terá, como recompensa, o justo orgulho de ter cumprido seu dever e ao mesmo tempo a admiração, o respeito e o reconhecimento de Clotilde, Condessa de Gental. A conclusão, como se vê, não estava mal apanhada, mas que importa a um coração enamorado o respeito, a admiração e o reconhecimento de outrem, quando, para obter esse reconhecimento, essa admiração, esse respeito, se deve renunciar à aventura de uma vida inteira. Nora, como se não tivesse ainda compreendido o que dela exigia a mãe de Kurt, pôs-se a ler a carta pela 4ª vez. Tinha as faces abrasadas, as mãos trêmulas, a onda de indignação interior, que lhe turvava a vista, levantava-lhe violentamente o tecido leve do corpinho, acelerando-lhe as pulsações do coração. Deixou afinal cair o papel e maquinalmente, como para dar expansão à indignação, pôs-se a passear pelo quarto estreito, de um lado para outro. Seus olhos tinham um brilho forte, que os fazia quase negros sob a franja escura dos cílios. O que pretendia dela essa senhora? Com que direito lhe vinha exigir um sacrifício de amor, ela, que recusava sacrificar um preconceito de nome, a vaidade de um título, a felicidade desse filho, que afirmava idolatrar. E tinha realmente a ingenuidade de pensar que Nora, a um pedido seu, destruiria a própria felicidade, renunciaria para sempre à doçura de fazer Kurt feliz? Oh! Como se enganava, como se enganava! Queria, em suma, que ela dissesse a Kurt que já não o amava, que se mostrasse aos olhos dele inconstante e volúvel, para que ele mais facilmente a pudesse esquecer. A que aberrações o orgulho faz chegar esta senhora! Murmurou Nora, passando nervosamente a mão pela testa abrasada. Pede-me simplesmente uma mentira. Uma mentira. Continuou com indignação, sorrindo amargamente. Uma mentira que despedaçaria minha vida, apenas isto, e que de vaidade a faria rir satisfeita, depois. Como está iludida a meu respeito. Eu não quero dar um passo para dissuadir Kurt, mas também não quero dizer-lhe já que renuncio à felicidade de ser a companheira de sua existência. Não quero que ele me suponha infiel, prefiro tudo a vê-lo julgar o meu afeto inferior ao dele, no quer que seja. Sei perfeitamente o que tenho a fazer. E, sentando-se à mesinha, Nora tomou rapidamente de uma folha de papel, começando a escrever com uma precipitação tal que a qualquer denunciaria a cruel desorientação moral em que a carta da condessa veio colocar. Todas as dúvidas anteriores iam-se, porém, dissipando à medida que escrevia, todas as hesitações desapareciam e o orgulho da vida injetava-lhe uma energia superior. Sentia-se forte contra todos e contra tudo, revestida de seu amor como uma armadura medieval. O seiva de sua vibrante mocidade subia-lhe ao cérebro, infiltrando-lhe nas veias uma embriaguez sutil, que a exaltava como um vinho forte, tingindo-lhe as faces de um rubor de febre. A mão, porém, não lhe tremia ao traçar as linhas que deviam levar a mãe de Kurt, o protesto de sua indignação. Minha senhora, seu filho está livre. Inteiramente livre, como eu mesma tive a honra de lhe dizer hoje. Meu pai recusou-lhe há dias a minha mão, e recusou-a plenamente autorizado por mim, motivando essa recusa o perfeito conhecimento em que estava, como ainda estou, do abismo existente entre a filha de um diretor de circo e o conde Kurt de Gental. Não darei, pois, um passo para dissuadir nem sequer lembrar a seu filho as promessas que teve a imprudência de fazer-me. Entre nós está tudo terminado. Serão doravante injustificáveis as suas inquietações maternais. Quanto a dizer a seu filho que já não o amo, tendo encontrado alhures a felicidade que só por ele julgara poder vir-me, isso é impossível. Seria mentir, e eu tenho demasiado orgulho deste sentimento, que reputo nobre e puro,
para o rebaixar à vileza de uma mentira. Amo seu filho, minha senhora, e creio dar-lhe aqui a maior prova deste afeto, confessando-o lealmente, amo só por ele, estando pronta a cortar as relações se nisto consiste a felicidade dele. Não quero, porém, que ele suponha um só instante que o meu afeto não pode perseverar e esperar. Devolvi-lhe a palavra dada, cumpra-se a vontade de Deus. Se esta vontade é que sejamos um do outro, ele saberá aplanar os obstáculos e unir-nos cedo ou tarde. Em todo caso, creia, senhora Condessa, que em nada concorrerá para isto a influência de Nora Karsten. Apenas acabadas estas linhas, como se receasse o arrependimento de reflexão, Nora apressou-se em erguer a portaria com a irmã Gisela, pedindo-lhe instantaneamente que fizesse partir a carta nessa mesma noite. Irmã Gisela prometeu mandá-lo pela religiosa que acompanhava as externas, e Nora regressou aliviada a seu quarto, onde a noite se fizera quase completa. Um cansaço imenso a acabrunhava, latejavam-lhe as fontes, um tremor nervoso enfraquecia-lhe as pernas, as pálpebras pesavam-lhe como se fossem de chumbo. Tinha as mãos e o corpo a arder, e, no entanto, longos arrepios de frio a estremeciam de instante a instante. As palavras da carta que acabara de escrever vinham-lhe obstinadamente à memória, numa toada monótona e ininterrupta, que lhe fazia doer a cabeça intoleravelmente. Um desejo ardente de repouso o invadiu, despiu-se às pressas, às escuras, e, deixando aberta a janela para respirar melhor, deitou-se na cama, enterrando a cabeça no mácio travesseiro. Oh! Se pudesse dormir! Se pudesse esquecer num sono profundo toda a amargura e a imperfeição desta vida miserável. Teria feito mal em decidir-se a lutar pelo seu amor? Teria feito bem? Estas perguntas queimavam-lhe os lábios e queimavam-lhe talvez mais o coração. O sono fugia-lhe e, ao calor de seu corpo abrasado, os lençóis se haviam aquecido, parecendo-lhe quase de fogo. Num movimento de impaciência atirou-os para os pés da cama e, sentando-se, arredou a longa cabeleira, que nem se dera ao cuidado de entrançar, pondo as mãos num gesto de oração. Sim, ia rezar, talvez rezando encontrasse lenitivo a agitação que a dominava, e, cerrando os olhos, fez um esforço para concentrar-se toda no fervor de sua prece. Alguém, entretanto, entrou silenciosamente no quarto pela porta que Nora deixara aberta, com a preocupação de ver partir a carta. Esse alguém aproximou-se de mansinho do leito e, mais de mansinho ainda, para não assustar a donzela distraída, pousou-lhe a mão no ombro. Nora não fez um movimento, nem sequer estremeceu. Pela doçura sem igual desse contato, pela calma súbita que esta mão assim pousada lhe derramou no coração, compreendeu que não podia deixar de ser Madre Sibila. Era ela, com efeito, impedida todo dia pela variedade de suas ocupações, não quis ir descansar sem trazer à filha predileta a consolação de sua presença e de sua palavra. Viera, não obstante a fadiga do dia afanoso, e, obrigando sua alma de mística a baixar de novo à terra, veio disposta a ouvir e absolver as confidências do coração dessa menina, que o tufão do amor profano abatera e desarmara logo no princípio da vida. Tomou, pois, entre as mãos a cabeça inclinada da donzela, ergueu docemente para si o rosto abrasado, que não tentava esquivar-se à amistosa observação, e, mergulhando nos grandes olhos febris, que se abriam para ela tão sinceros e tão ardentes, seu calmo olhar perscrutador, perguntou a meia voz. Então, minha filha, que decidiu? E foi talvez o magnetismo deste bondoso olhar sereno, penetrando na alma como um clarão de paz, que fez jorrar dos lábios secos de Nora a onda tumultuosa das confidências. Disse tudo e, à medida que falava, a agitação mórbida de sua alma ia-se pouco a pouco acalmando, uma estranha tranquilidade a penetrava toda e foi com delicioso abandono de doente que, chegando ao leito, pôde afinal entregar-se à sua fraqueza, que cerrou os olhos, entregando-se à sua amiga com a confiança irrefletida de uma criança. Madre Sibila permaneceu um instante silenciosa,
contemplando com inexprimível aperto de coração esse lindo rosto, que se imobilizava agora num pallor de fadiga e de tristeza resignada e, beijando-o com ternura a fronte pura, onde os pensamentos se iam serenar ao poderoso influxo de suas palavras de conciliação, respondeu docemente: se você fez bem, Nora, em ter escrito a Clotilde. Nem bem nem mal, minha filha. A verdade é que não tinha obrigação nenhuma de fazer o sacrifício do que julgar a sua felicidade, e se esta felicidade lhe parece ao mesmo tempo seu dever, deve, pelo contrário, lutar por ela com todas as energias de sua alma. Mas olhe, minha filha, não há nada de extraordinário, nada de grande ou de heroico em lutar, em padecer pelos amores da terra, pois fazem-no igualmente os seres fracos. Perante os olhos de Deus vale isto bem pouco, pois o amor é fruto natural do nosso coração, certamente é a mais bela oferta da vida, a mais bela flor que Deus plantou no jardim de nossa existência. Quem quer gozar de seu perfume deve resignar-se a aceitar também os espinhos. Se você sente que seu amor por Corte de Gental é bastante forte para resistir às contrariedades, ao tormento das longas esperas, às vicissitudes da entrada em um meio onde não a querem e nunca poderão ver com bons olhos, então lute, minha filha, persista, continue. Mas se, por acaso, alguma fraqueza, algum receio se mistura a esse amor, então, Nora, desista agora, minha querida filha. Faça o sacrifício enquanto ele ainda não significa a desventura integral de sua vida. Seu coração é neste caso seu único e mais seguro guia. Siga-lhe as aspirações. Eu não sou das que condenam o amor. Talvez o Senhor o tenha despertado em seu coração como sentinela, para preservá-la de outras lutas e de mais cruéis tropeços. Seja feita a vontade do Senhor. Deite-se agora, minha nora, e durma em paz, que eu vou pedir a Deus por você. E, estendendo as mãos sobre a cabeça profundamente inclinada da menina, tão formosa no desalinho de seus lindos cabelos desentrançados, Madre Sibila traçou lentamente sobre ela um sinal de bênção, murmurando com infinita tristeza e infinita indulgência. Pela segunda vez preferiu a guerra à paz, a tempestade à bonança. Que o Senhor a proteja e a ilumine, minha pobre e querida filha. Capítulo 10. Se um coração arde em amor, não lhe toques, não lhe toques. Quando a condessa recebeu a carta de Nora, não deu demonstração alguma de espanto ou de desagrado, apenas um sorriso ligeiro lhe desmanchou um instante a severidade habitual da linha dura da boca. Era o que esperava. Pensou, atirando para o lado a missiva, tão cheia de vibrantes medidas, e, retomando o bordado que estivera fazendo, pôs-se de novo a refletir. Havia 2 dias, por assim dizer, que não via o filho, pois desde a sua chegada do colégio cerrara-se em seus aposentos, tomando neles as refeições habituais, e Corte não lhe viera bater à porta. Passou, pois, esses 2 dias na mais completa solidão, e à noite dera ordem ao preceptor, que chegara na véspera, de ir buscar Lily pela manhã e de passear com ela pela cidade até a hora do jantar, para distraí-la do pesar que provavelmente ia ter ao despedir-se das mestras e das companheiras. Estas horas de silêncio e de meditação não as passou ela vagas, havia-as aproveitado em aprofundar a situação e em pesar maduramente os prós e contras da questão. Antes de receber a resposta da carta de experiência que escrevera Nora, já as suas resoluções estavam tomadas e assentado o seu plano de combate, como intimamente ele chamava. Compreendeu, com a perspicácia de sua inteligência e de intuição, que soara para Corte aquela tão falada hora de reação com que outrora ameaçava o preceptor. Fatigado de submeter-se, o rapaz sacudir o jugo, e querer fazê-lo retomar o antigo freio seria tempo perdido. O melhor, o mais acertado, o mais hábil também, seria ceder aparentemente, pelo menos para que o reconhecimento admirativo provocado por esta inesperada generosidade lhe desse o direito de impor condições e exigir adiamentos, que o tempo se encarregaria de prolongar indefinidamente. Se, pelo contrário,
optasse pela intransigência e pela dureza levaria as coisas ao extremo, não lucrando com isto senão ver-se definitivamente impossibilitada de intervir ou de sequer influir no curso dos acontecimentos. Não há outro remédio. Concluiu num suspiro, rematando ao mesmo tempo o último florão de seu bordado de costume, pois era dessas pessoas que jamais podem ficar inativas. Quando as crianças desejam um brinquedo qualquer, tanto mais se empenha a gente em demonstrar-lhes a impossibilidade de obtê-lo, mais se obstinam em querê-lo. Apenas se lhes contenta o desejo, fartam-se do objeto desejado e atiram-no para um canto, esquecendo-o. Kurt está como as crianças, tratá-lo-ei como tal. E, levantando-se, a condessa aguardou a carta e o bordado, tocando a campainha para que a criada viesse proceder à sua toilette da noite, pois o primeiro toque da sineta anunciando o jantar já se fizera ouvir. A toilette consistia apenas em aligeirar a severidade de seu vestido de cetim preto com os folhos de brancas rendas de valor, e enriquecê-lo com um adereço de ametistas, única pedra preciosa que ainda permitia a sua viuvez de aristocrata elegante. A camada de pó de arroz, alguns retoques no penteado, e 5 minutos depois descia a condessa para o salão, tendo desanuviado a fronte para mais amavelmente receber a sobrinha. Lili chegou poucos instantes depois, acompanhada pelo preceptor. O encontro da sobrinha e da tia foi cerimonioso, como era de esperar, mas não de todo despido de cordialidade. Lili pediu licença para ir a seu quarto deixar o chapéu e as luvas e arranjar o cabelo, enquanto atravessava o hall luxuoso e iluminado, com um acanhamento que, apesar de natural, nada tinha de gracioso. A condessa seguia-lhe com o olhar o andar ainda indeciso e a linha nada elegante do talhe pouco desenvolvido. Uma expressão de descontentamento pintou-se na fisionomia da titular. Mais uma decepção, esta Lili. Pequena e magra, não dessa magreza juvenil, em que se percebe a verdura do fruto ainda não sazonado e cheio de seiva, que mais tarde lhe promete o brilho de uma maturação magnífica, mas dessa magreza doentia de raquítica contra a qual são impotentes anos e cuidados. Lili agradaria talvez pela delicadeza sem par de uma tez agora manchada de malhas rubras, traços ainda das lágrimas que vertera a despedida. Os seus olhos, de um azul sem brilho, de um azul desbotado sem par, talvez valessem pelo candor de expressão que os caracterizava, mas assim vermelhos e inchados entre o ouro pálido dos cílios só contribuíam para fear o pequeno rosto banal e pouco expressivo na sua infância. Realmente, a sobrinha era de uma insignificância desoladora. Talvez, com o tempo, a faceirice, a toilette, se conseguisse dar mais garbo a esse corpo ainda pouco formado, mais donaire a esse talhe, mais brilho a esse rosto, o que, porém, não se conseguiria provavelmente mudar era a expressão de timidez, de susto, que dava a Lili esse ar encolhido de colegial receosa, que tão desagradavelmente impressionara a condessa. Enfim, talvez Lili melhorasse com a mudança de penteado, de vestido, que não fosse aquele horrível uniforme preto. Era incontestável que tinha bonitos cabelos, leves, ondeados, abundantes, de um louro delicado de trigo ao sol. Contanto que Kurt não a visse hoje, era tudo o que pedia aos céus a condessa. Mas os seus não lhe eram propícios, pois, apenas principiou o jantar, Kurt apareceu, tendo, ao ver a prima, a exclamação de sempre. Era evidente que a considerava uma criança. Beijou a mão da mãe com um requinte de polidez, em que havia a intenção muito perceptível de esconder uma emoçãozinha importuna, que indiscretamente lhe fazia tremer as pontas frisadas do bigode. A condessa recebeu friamente, não lhe dirigiu a palavra, e, se não fossem os esforços do preceptor, que fazia o impossível para animar a conversação, o jantar teria decorrido em silêncio. Kurt estava pálido, abatido, com uma frouxidão triste no canto dos lábios e uma inquietação no fundo dos olhos. Procurou-o várias vezes, sem o encontrar, o olhar da mãe, e era tão visível o esforço que fazia para parecer animado, que Lili, ignorante de tudo como estava, o percebeu. Ela também pouco falou, acanhada pelo brilho e movimento da sala,
sentindo-se mal na fealdade desse vestido de uniforme, em contraste violento com a elegância dos convivas das outras mesas. Dominava a custo uma vontade reprimida de chorar e tinha os olhos deslumbrados para o sans façon com que Kurt a servia e falava à mãe, ao preceptor e ao criado. Essa vontade pueril de chorar, que se esforçava por dissimular, dava-lhe um ar mais encolhido do que nunca, o que fez aparecer uma ruga de impaciência na fronte olímpica de sua tia. A condessa, imersa em tristes reflexões, não perdia um só dos movimentos de Lili, e no seu espírito justo, apesar dos preconceitos, uma terrível comparação se ia pouco a pouco estabelecendo. Na verdade, a comparação era esmagadora entre essa lourinha mais do que insignificante, o sorriso de admiração estampado nos lábios sem cor, os contornos de um corpo mal jeitoso, e a graça livre e exuberante da outra, o sorriso e o olhar de inteligência, a esbelteza flexiva do talhe. Era inegável, a filha do diretor do circo tinha mais raça que esta filha e neta de fidalgos. A fronte da condessa cobriu-se de nuvens e Kurt, que sentia na atitude da mãe a decisão formal de não lhe dar atenção, retraiu-se também, caindo em breve no mais melancólico dos devaneios. O jantar terminou, pois, quase lugubremente, a condessa, cumprimentando o filho de longe, declarou que, precisando tratar de negócios com o preceptor, retirava-se para o seu quarto. Kurt teve um momento o desejo de segui-la e pedir-lhe francas explicações. A despedida fria da condessa fê-lo mudar de resolução, e dizendo um adeus distraído à prima, saiu sem perceber sequer que a deixava sozinha. Pobre Lili. Para uma primeira noite em família, francamente, era triste. E ela, que se alegrara tanto em deixar o colégio, em tornar a ver a tia, em abraçar esse Kurt, por quem sempre nutria a mais ingênua admiração. Como se enganou, julgando que a esperavam com impaciência. Um suspiro fundo, em que se evolava a mágoa de sua primeira decepção, saiu-lhe do peito, enquanto se dirigia sozinha para o quarto. Tinha finura suficiente para perceber que havia qualquer coisa entre a mãe e o filho, ignorando os fatos, mas com a instintiva solidariedade dos novos, esse espírito da juventude que os faz perdoar tudo uns aos outros, tomou logo o partido de Kurt e condenou inteiramente a tia. Na manhã seguinte, cedo ainda, parava uma carruagem à porta do Hotel Peloux, e descia dela o preceptor, pedindo ao porteiro para falar ao Sr. Alfredo Karsten. Essa visita matutina era fruto da conversação tida na véspera com a condessa. O diretor, que estava escrevendo, levantou-se imediatamente ao receber o cartão do inesperado visitante, indo recebê-lo ao patamar da escada. "Quanto folgo em vê-lo, senhor preceptor!" exclamou com sua habitual afabilidade, tocada agora de uma pontinha de emoção. "E principalmente em vê-lo assim robusto e bem disposto," acrescentou, apertando efusivamente as mãos do eclesiástico. Dir-se-ia que os anos lhe passaram despercebidos. O preceptor sorriu desvanecido, não obstante o caráter religioso e o desprendimento que professava pelas vaidades humanas. É sempre agradável ouvir-se a gente chamar novo por outro homem quase da mesma idade. E, na verdade, a serenidade de que estava como que impregnada a pessoa do sacerdote, a limpidez de seu olhar, a tranquilidade de sua fronte, a esbelteza conservada de seu talho davam-lhe um aspecto muito mais novo do que na realidade o era. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A gravidade da batina acentuava ainda mais esse ar de juventude que logo havia chamado a atenção sempre alerta de Alfredo Karsten. Veio provavelmente como embaixador. Continuou interrogativamente o diretor, apresentando-lhe uma cadeira, enquanto ele mesmo se conservava de pé, por um velho hábito de homem de negócios, acostumado a tratar rapidamente todas as questões. Este infeliz encontro, do qual já fui informado e que lamento tanto como a senhora condessa, pode crê-lo, veio de novo trazer à tona uma questão que eu julgava felizmente terminada. Nora adoeceu com tudo isto. Ah! Essas crianças, como nos fazem embranquecer os cabelos. Acredite que,
se eu permiti as relações familiares do conde com minha família, foi por julgar absolutamente improvável qualquer sentimento mais terno entre eles. E, no entanto, devia ter previsto que, imbuída das ideias de sua educação de convento, minha filha não poderia achar sedução senão em pessoas da classe e do gênero do conde. Quanto a ele, é um perfeito gentleman, estimo-o como a ninguém. A imprudência foi minha, essas duas crianças não têm culpa nenhuma. Se soubesse como lamento, senhor preceptor. Venho como intermediário, disse o religioso sorrindo. Vamos ver se podemos arranjar as coisas. O conde não esteve ontem aqui? Oh! Várias vezes. Respondeu Casten com um sorriso de ironia indulgente. As primeiras não me encontrou, as segundas mandei dizer-lhe que não estava em casa. Encontrou-me finalmente ontem e reiterou-me o pedido, insistindo muito sobre o fato de ser ele maior, independente, por conseguinte, e senhor absoluto de sua vontade. É preciso convir em que advogou sua causa com calor e com expressão, e, apesar de minha negativa, soube achar argumentos. E bem capciosos, creia, para convencer-me. É um excelente rapaz e estou convencido de que o afeto que dedica a minha filha é profundo e desinteressado. Não obstante tudo isto, não hesitaria em dizer não. E recusar esse pedido de casamento com o mesmo orgulho com que a condessa repelha minha filha, se não fosse nora. Ela é uma natureza de uma sensibilidade apaixonada, capaz de extremos. A natureza da mãe. Sabe amar. Amar demais. Foi o que matou Helena. E é o que não quero que mate minha filha. Acrescentou com súbita violência, atirando bruscamente sobre a mesa, a faca de marfim japonês com que brincava distraidamente. Ela é a minha única filha, quero-a feliz a despeito de todos e de tudo. Vossa Reverendíssima não sabe, senhor preceptor, o que é ter a gente um orgulho. Continuou com brandura, interrompendo, para encarar o sacerdote, os passos que estivera dando a esmo pela sala. Um orgulho que tem sido a força e a base de uma existência, e terá gente que sacrificá-lo por causa. Oh, meu Deus! Por causa de uma menina que chora e que adoece. Enfim, se for para a felicidade dela. Mas o senhor acha realmente que a condessa chegará a dar o seu consentimento? Perguntou subitamente, como se já estivesse arrependido daquele segundo de expansão. Vim precisamente para isso. Replicou o preceptor. A senhora condessa, depois de refletir muito sobre este assunto e, não querendo romper com o filho, consente em que o casamento se faça, mas não já. Se Vossa Excelência e sua filha estão dispostos a esperar o prazo que ela marcou, a senhora condessa receberá com prazer Miss Carsten em sua família. Vejamos esse prazo. Disse o diretor, sentando-se e, com um sorriso de condescendência, que teria feito subir o sangue às faces aristocraticamente pálidas da condessa, continuou, mostrando um papel coberto de algarismos, que tomou de sobre a mesa. Porque, se a senhora condessa se julga com direito de impor condições, eu nem por isso deixo de pôr as minhas, meu caro preceptor. Naturalmente. Concordou o sacerdote, um pouco constrangido diante da atitude levemente zombeteira de seu interlocutor. A senhora condessa, achando ainda o conde muito moço para contrair matrimônio, pede 2 anos de espera. 2 anos, durante os quais os 2 jovens não terão licença de se ver, e se corresponderão muito pouco, só em casos excepcionais. Será um noivado por assim dizer secreto, durante o qual Miss Nora e o conde poderão livremente frequentar a sociedade e dar assim uma prova de firmeza desse afeto, que dizem ser indestrutível. Creio, como a senhora condessa, que esta espécie de noviciado de amor será salutar a ambos. Se forem constantes, a felicidade deles se tornará muito maior por terem resistido a tantas provas, e se, por um acaso qualquer, um deles faltar ao compromisso, ficará um outro desligado e livre para fazer a vontade de sua escolha. O diretor ouviu com atenção o preceptor,
torcendo um pouco nervosamente as pontas frisadas do bigode. Muito bem. Disse depois de alguns segundos de silêncio. Percebo perfeitamente as intenções da condessa. Conta com o tempo, a separação, a mocidade de nossos dois heróis para fazê-los a ambos mudar de ideia. O plano não é mau, eu, por minha parte, aceito-o sem restrições, e é de coração que participo das esperanças da condessa. Porque, a falar com franqueza, senhor preceptor, e não obstante a incredulidade que esta afirmação vai provavelmente despertar no seu espírito, o conde de Gental não é o casamento que eu sonhava para minha filha, apesar do seu título, de sua fortuna, aliás medíocre para nós americanos, apesar de seu belo físico e de seus apreciáveis dotes de espírito e de coração, preferi-lhe um desses rudes trabalhadores do novo mundo, um desses self-made man, como lá se diz, produto do próprio esforço, que o micróbio do sentimentalismo ainda não tocou, para os quais não há obstáculos e que domam a sorte como se doma um cavalo selvagem nas planícies do sul. Um homem destes estaria mais em relação com o nome, o meio e a situação de minha filha, havia de fazê-la feliz. Se não fosse a educação, a absurda educação de Nora. Ah! Se eu não tivesse prometido a Helena. Enfim, o passado é o passado. Vou consultar minha filha, senhor preceptor, expor-lhe as condições da condessa, porque ainda há um hábito da América deixar aos filhos plena liberdade de decidirem o futuro que lhes aprover, e Nora neste assunto fará o que melhor lhe parecer. Se ela aceitar, aceitarei com ela e cumpriremos ambos à risca as condições postas. Há um ponto, porém, que a condessa esqueceu de mencionar. Continuou, encarando o sacerdote com uma estranha expressão de ironia e de penetração a um tempo. É a questão do dote. Conheço perfeitamente a situação do conde, sei das vantagens pecuniárias, além das familiares, o que renuncia não casando com a prima, e quero que por esse lado ao menos a compensação seja completa. O senhor dirá, pois, à condessa que, não obstante o seu nascimento obscuro, minha filha não necessita correr atrás do conde, tem aqui. Acrescentou, estendendo ao preceptor o papel que examinou quando o havia feito entrar. Com o que pretender a mão de príncipes, se tal fosse o seu capricho, e de príncipes que se julgariam felizes se a pudessem desposar. Eis o seu dote, a quantia que receberá no dia em que se casar ou no dia em que entrar na maioridade, se não decidir antes a tomar estado. Assim falando, Alfredo Casten indicava ao preceptor um dos números do papel. Este teve involuntariamente um sobressalto diante da exorbitância da quantia. Será possível? Murmurou com assombro, examinando de novo o papel, onde os algarismos se alinhavam numa elevação quase fantástica. Um sorriso de satisfação orgulhosa iluminou a bela fisionomia enérgica do diretor e foi sem atenuar sequer a ironia vitoriosa do tom que retorquiu. Sim, é verdade, senhor preceptor. Esse casamento tão desprezado é, no fundo, um esplêndido negócio. E se fosse pesar as vantagens dos dois partidos, creio que a balança penderia para o lado de minha filha. Esse dote representa a fortuna de minha primeira mulher, que eu, por felizes especulações, quadrupliquei, será dado integralmente a Nora no dia do seu casamento. A condessa pode ficar sossegada sobre a segurança desses fundos, depositados todos em bancos acreditados. Creio, porém, que, para transpor o abismo existente entre o nobre conde e a filha de um diretor de circo, não são suficientes pontes de ouro. Há ainda esse nome de Karsten, esse desastrado nome, cuja demasiada popularidade ofusca e melinda os princípios intransigentes da condessa. Pois bem, diga-lhe que Nora tem direito de usar um nome francês, um nome nobre como o dos de Gental, o nome da parte dos meus avós, cuja autenticidade estou pronto a provar com irrefutáveis documentos. O senhor preceptor deve compreender que, se condescendo com tais explicações, é porque se trata da felicidade de minha filha. Bem sei que, facilitando-lhe os meios para contrair esse casamento, trabalho para afastá-la cada vez mais de mim. No convivência com essa gente,
Para quem a minha profissão é objeto de desprezo e o meu modo de vida é um desdouro, é natural, é quase fatal, que a pessoa de seu pai se lhe vá tornando pouco a pouco estranha e finalmente antipática. Nora tem excelente coração, sentimentos nobres, muita afeição a mim, mas quem pode resistir à influência cotidiana do meio? Enfim, essas considerações puramente egoístas não me farão hesitar. Não posso olvidar que a mãe delas sacrificou tudo por mim, quero pagar-lhe agora a minha dívida e sacrificar também tudo por minha filha. Nora é o meu único amor na vida. Concluiu simplesmente, como se quisesse escusar com esta declaração a emoção repentina que lhe fazia esmorecer a voz. E era tão sincera a emoção que a evocação de um passado sempre vivo fazia surgir nesse homem de luta e de energia, que o preceptor, malgrado seu, sensibilizou-se também. Pareceu-lhe tornar a ver naquele trágico dia de Genebra, esse mesmo homem a soluçar desesperadamente, abraçado ao corpo de uma pálida e loura agonizante. Uma onda de simpatia o fez levantar-se. Sr. Karsten! Exclamou, apertando efusivamente a mão do diretor. É impossível fazer-se mais do que tem feito por sua filha. O conde e a condessa só lhe poderão ser reconhecidos. Oh! Replicou Karsten com um significativo levantar de ombros e um sorriso, em que já não havia a sombra de emoção. Não é pelo conde nem pela condessa que faço isto. Talvez não seja nem mesmo por Nora. São as circunstâncias que me obrigam. Se tivesse seguido outrora o meu desejo e dirigido segundo o meu parecer a educação dessa menina, ela não estaria hoje em embaraços tais. Talvez estivesse em piores. Interrompeu gravemente o sacerdote. E não era a felicidade terrena de sua filha que mais preocupava a morta, era principalmente a salvação de sua alma e de sua felicidade na outra vida. Sim, este é o aspecto religioso da questão e o senhor naturalmente só seguia por ele. Se tivesse vivido mais em contato com os homens, viria como em pouco tempo a vida acaba com esses místicos modos de pensar. Nós, os seculares, temos um diverso ponto de vista e encaramos mais praticamente os acontecimentos. Se eu tivesse tido a liberdade de fazer de Nora o que queria, ela seria hoje verdadeiramente minha filha, a mais celebrada profissional de beleza dos nossos tempos, uma artista em evidência, o objeto de meu orgulho, uma triunfadora, enfim. Em vez disto, deram-lhe uma educação de planta de estufa, separando-a moralmente de mim e do seu meio natural, fizeram dela uma desclassificada. Por tudo isto tenho hoje que sacrificar a minha altivez, e, sacrifício bem mais doloroso e bem mais sentido, perder em vida minha filha. O mundo é isso mesmo. O preceptor não respondeu, no íntimo dava um pouco de razão a Alfredo, e sobretudo compreendia que não poderia haver nunca um acordo entre ele, representante de uma classe só de preconceitos e de tradições, e este homem liberto de escrúpulos, que a vida calejara contra toda a fraqueza, e que não conhecera freios às suas ambições, nem obstáculos insuperáveis à sua vontade. Decidiu terminar a entrevista por uma evasiva amistosa. Vossa Excelência, não pensa ainda em descansar de tantos sacrifícios? Disse, levantando-se para despedir-se. Ainda não se sente cansado? Com a fortuna que adquiriu ser-lhe fácil gozar fartamente de um merecido repouso. Sim, ser-me-ia fácil. Concordou alegremente o diretor, levantando-se também. Mas, caro amigo, eu já não posso. O repouso seria para mim a morte, a minha vida é a ação, ou antes, a minha vida é a vida de meu circo, a cuja prosperidade me dediquei de corpo e alma. Como pode verificar, os negócios não vão mal, e, se tiver saúde, espero ainda fazer milionários a meus netos. Mas estamos esquecendo os nossos namorados. Vou mandar prevenir e buscar Nora hoje mesmo. A superiora escreveu-me que ela tivera febre toda a noite, foi provavelmente a emoção. A notícia que lhe vou mandar há de curá-la. Vossa Reverendíssima encarregue-se do conde e não se esqueça de transmitir à condessa as minhas palavras. Espero que tudo resulte na satisfação geral,
Em todo caso, esta entrevista já me tem roubado um tempo precioso, e, como tenho que partir amanhã, preciso deixar tudo regulado. Assim falando, o diretor acompanhou o sacerdote até o patamar da escada, e chegados aí despediram-se pela maneira mais afável. O preceptor voltara impressionado não só pela generosidade de Alfredo Karsten e pelo dote excessivo de Nora, mas ainda mais pelas maneiras, pelas ideias, pelas expressões do mesmo Karsten. Era o perfeito tipo do arrivista honesto, é verdade, a despeito de tudo, mas sem escrúpulos diante dos obstáculos, embriagado de energia, pessoa de impulso, de egoísmo e de fantasia, que no seu desprendimento de eclesiástico ele não podia compreender. Não há ninguém que não sofra a influência cotidiana do meio. Pensava tristemente o bom preceptor. Como ele tem razão. Queira Deus que essa pobre menina tenha força bastante para resistir e chegar um dia ao porto de salvação. Kurt passou a noite em claro. Depois de um passeio melancólico pela cidade, recolheu-se cedo aos seus aposentos e aí ficou a fumar cigarro sobre o cigarro a maior parte da noite. A atitude intratável da mãe levantara nele uma verdadeira tempestade de revolta. A entrevista que tivera com o diretor contribuiu ainda mais para alimentar essa revolta. Alfredo Karsten, com palavras muito polidas, mas muito firmes, declarara não lhe conceder a mão de Nora senão quando a condessa desse um consentimento formal, e Kurt regressara ao hotel disposto a obter consentimento, custasse o que custasse. Decidiu, depois de tergiversações sem conta, ter no dia seguinte uma explicação em regra com a mãe. Acumulou para isto todos os argumentos que lhe pareciam mais convincentes, preparou uma coleção de réplicas esmagadoras e delineou 100 vezes um plano hábil e inteligente para demonstrar à mãe, sem zangar, que se não tratava ali de um leviano capricho de rapaz, mas sim de um afeto definitivo e verdadeiro. E se ela não se rendesse às suas razões, se ela não cedesse às suas súplicas, e não respondesse com doçura ao seu pedido? Ah! Então estava decidido a tudo, desde que queria a guerra, tê-la-ia. Kurt preferia romper com a mãe, renunciar aos seus direitos de herdeiro, e deixar o título a Nickel, expatriar-se, a perder Nora. Abandonaria a Alemanha, iria com Nora para essa distante e benfeitora América onde trabalharia, se preciso fosse, mas onde seria feliz, em liberdade, a despeito de todos e de tudo. Esse estado de violência, a que não estava habituada a sua sensível natureza de afetivo, durou uma boa parte da noite, vencido afinal pelo cansaço de remoer tanto projeto e tanta combinação, atirou-se para uma cama, só conseguindo conciliar o sono aos primeiros albores da manhã. O sono foi profundo, mas fatigante, entrecortado de pesadelos agitados, em que sempre e sempre recomeçava a luta contra a condessa para a conquista de Nora. Quando Kurt acordou, e alto dia, e dessa noite mal dormida ficou-lhe um mau humor irritadiço, que o predispunha a receber desfavoravelmente qualquer impressão exterior. Este mau humor foi logo aumentado por um bilhete da condessa, em que lhe dizia ter ela partido com Lili para Degental no primeiro comboio, e o prevenia ao mesmo tempo de que o preceptor ficava encarregado de opor ao fato das suas últimas imutáveis resoluções,